O milagre que mudou a vida de Paulo, da sentença de morte à libertação no altar. Paulo sempre foi um homem forte. Trabalhador, pai de 2 filhos, esposo dedicado, ele levava a vida com seriedade e responsabilidade. Mas em 2019, tudo desmoronou. Uma simples gripe que não passava o levou ao médico, e o diagnóstico foi como uma facada no peito, HIV positivo. O mundo girou ao seu redor. Como contar para a esposa? Como explicar para os filhos? E o pior, como viver com uma doença que, na sua mente, era uma sentença de morte? Os remédios eram caros, os efeitos colaterais insuportáveis, e a cada exame, os números pareciam piorar. A carga viral subia, a imunidade caía. Os médicos falavam em controle, mas Paulo só ouvia sem cura. A depressão veio silenciosa, roubando suas noites de sono e seu ânimo para trabalhar. Ele se isolou, evitando até o abraço dos filhos com medo de contaminá-los. A esposa, Maria, chorava em silêncio, sem saber como ajudar. Até que um dia, exausto, Paulo desabou: Deus, se você existe, me mostra um caminho. Porque eu não aguento mais. Foi então que sua cunhada, Rosa, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, o convidou para um culto. Paulo, lá tem gente que é curada de coisas piores. Deixa eu te levar, pelo menos uma vez. Ele relutou afinal, já tinha ouvido falar de igrejas, mas nunca tinha visto um milagre de verdade. Mesmo assim, no domingo seguinte, com o coração apertado, entrou pela primeira vez na Universal. O que ele viu o deixou sem palavras. Não era um culto comum. Era uma guerra espiritual. O pastor, com voz firme e cheio de unção, falava sobre libertação, sobre Deus que não muda, sobre milagres que acontecem quando a fé é colocada em prática. As pessoas oravam com lágrimas, levantavam as mãos, gritavam por socorro. E Paulo, no fundo do templo, sentiu algo estranho, uma esperança que não vinha dele. Naquela noite, o pastor fez um chamado: quem aqui está doente, com uma doença que os médicos não têm resposta, venha ao altar. Paulo hesitou. Mas algo dentro dele o empurrou. Tremendo, foi até a frente. O pastor o olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Paulo nunca tinha visto: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. O sangue de Jesus purifica, limpa e restaura. Saia, espírito de morte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma fogueira santa o envolvesse. As lágrimas escorriam sem controle. Quando abriu os olhos, o pastor estava ungindo sua testa com óleo consagrado e dizendo: você está livre. Mas tem que crer. Participa da corrente de oração todas as terças e sextas, traz seu dízimo e ofertas como semente de fé, e não falta às vigílias. Deus já te curou, mas você precisa persistir na fé. Paulo saiu daquele culto diferente. Não estava 100% curado ainda, mas algo havia mudado. Ele voltou na terça-feira seguinte, e na sexta, e no domingo. Participou da campanha dos 7 sacrifícios, jejuou, orou, deu sua oferta além do dízimo como um ato de fé. Maria, que no início achava tudo coisa de fanático, começou a ir com ele depois de ver a transformação no marido. Os filhos também foram levados aos cultos infantis, onde aprendiam sobre a fé que move montanhas. 3 meses depois, Paulo voltou ao médico. O infectologista, espantado, olhou os exames: carga viral indetectável. CD4 normalizado. Era algo raro, quase inexplicável. Continue o tratamento, disse o médico, mas Paulo sabia, aquilo não era só remédio. Era milagre. No domingo seguinte, Paulo subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o tinha libertado do HIV. A igreja explodiu em glórias, pessoas choravam, outros doentes se levantavam crendo que também seriam curados. O pastor abençoou sua família, e Paulo, com as mãos levantadas, gritou: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Hoje, Paulo é um guerreiro da fé. Ele não só mantém sua saúde estável, os médicos ainda não entendem como se tornou um intercessor na igreja. Ajuda na corrente de oração, leva pessoas doentes para os cultos, e sempre repete a mesma frase: a fé não é sentir, é decidir crer mesmo quando tudo diz que não tem jeito. A lição que Paulo aprendeu e agora ensina é esta: Deus não muda.
O que muda é a nossa fé. Muitas vezes, a gente ora pedindo um milagre, mas não está disposto a fazer a nossa parte, persistir, jejuar, dar o dízimo como ato de obediência, participar das campanhas. O milagre não é mágica, é uma aliança. Deus faz sua parte quando a gente faz a nossa. E quando a gente menos espera, Ele age de um jeito que nem os médicos, nem a ciência, nem o diabo podem explicar. Porque Ele é Deus. E na Igreja Universal, Ele se revela. Paulo ainda vai aos cultos, ainda ora com fé, ainda traz sua oferta como semente para colher mais bênçãos. E toda vez que alguém pergunta como ele venceu uma doença que não tinha cura, ele sorri e diz: não fui eu. Foi Jesus. E ele pode fazer o mesmo por você. No mesmo dia em que Paulo compartilhou seu testemunho no altar, uma mulher chamada Marisa estava sentada nos fundos da igreja, enxugando as lágrimas com um lenço amassado. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se recusando a sair de casa. O diagnóstico era cruel: esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos tinham dito que em pouco tempo ela não conseguiria mais andar, e que a dor nas pernas seria insuportável. Marisa já sentia os primeiros sinais: formigamentos, fraqueza, quedas sem explicação. A cada dia, o medo a consumia mais do que a doença. Quando ouviu Paulo falando sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela se mexeu. Não era esperança ainda, era uma pontada de raiva. Por que com ele deu certo e comigo não? Pensou, apertando o lenço entre os dedos. Mas então o pastor fez um convite: quem aqui precisa de um milagre hoje? Levante a mão e venha para a frente. Deus não faz acepção de pessoas. Marisa hesitou. Seu corpo doía, suas pernas tremiam, mas algo a empurrou para a frente. Quando chegou ao altar, o pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu determino que esta doença seja arrancada pela raiz. O sangue de Cristo tem poder para curar, para restaurar, para fazer o impossível. Ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave passasse por suas veias. As lágrimas caíram sem controle. Não foi uma cura instantânea, não daquele jeito que ela imaginava. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, Marisa conseguiu dormir sem dor. No dia seguinte, acordou e movimentou os dedos dos pés sem dificuldade. Uma semana depois, foi ao neurologista para mais um exame de rotina. O médico franziu a testa, comparou os resultados com os anteriores e balançou a cabeça, incrédulo: isso não faz sentido. Os marcadores da doença diminuíram. É como se algo tivesse interrompido a progressão. Marisa não contou ao médico sobre a igreja. Não falou da oração, nem do jeito como o pastor tinha falado direto para sua alma naquela noite. Mas ela voltou. E voltou de novo. Participou da campanha dos 70 dias de jejum, mesmo quando o corpo pedia comida. Deu o dízimo mesmo quando as contas apertavam, porque aprendeu que obediência é a chave que abre as portas do céu. Aos poucos, a fraqueza foi sumindo. Os exames melhoraram. E um ano depois, o mesmo médico que tinha dado o diagnóstico assinou sua alta, escrevendo no prontuário: remissão espontânea causa desconhecida. Hoje, Marisa não só caminha como corre. Literalmente. Ela faz parte do grupo de louvor da igreja e, toda terça-feira, está lá na frente, dançando para Deus com os braços levantados, como se quisesse mostrar ao mundo que milagres ainda acontecem. Quando alguém pergunta como ela venceu, ela repete as mesmas palavras de Paulo, mas com seu próprio jeito: não foi remédio, não foi sorte, não foi coincidência. Foi Jesus. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Mas tem que vir. Tem que crer. Tem que persistir. E é assim que a fé se multiplica na Universal. Não por acaso, mas porque pessoas comuns como Paulo, como Marisa decidem que não vão aceitar o não tem jeito como resposta final. Eles descobrem que, quando a medicina dá as costas, Deus estende a mão. E que o impossível é só uma palavra que ainda não encontrou um servo de Deus disposto a desafiá-la. Na mesma igreja onde Marisa dança com os braços erguidos, senta-se todas as quintas-feiras um homem chamado Antônio. Ele chega sempre cedo, com a Bíblia desgastada nas mãos e um sorriso que esconde uma história pesada. Há 2 anos, os médicos tinham lhe dado um veredito: câncer em estágio avançado. Tratamento paliativo. Prepare a família.
Antônio ouviu, assinou os papéis, mas dentro dele uma voz teimosa respondia: ainda não acabou. Ele não tinha dinheiro para quimioterapia experimental, nem conexões com médicos renomados. O que tinha era uma esposa que chorava em silêncio no quarto e 2 filhos pequenos que não entendiam por que o pai estava tão fraco. Até que uma vizinha, Dona Lourdes, daquela que sempre distribuía folhetos da Universal, bateu à sua porta com um convite: vem comigo hoje à noite. Lá tem alguém que pode te ouvir de verdade. Antônio foi por desespero, não por fé. Sentou-se no fundo do templo, de cabeça baixa, enquanto o pastor falava sobre a mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela não tinha mais nada a perder, disse o pastor. Assim como muitos aqui hoje. Antônio sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Quando o altar foi aberto para oração, ele se levantou com dificuldade, apoiado no ombro da esposa. Os obreiros o receberam sem perguntas, apenas impuseram as mãos e começaram a orar com uma autoridade que ele nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. A voz do pastor ecoou pelo templo. Antônio sentiu algo estranho como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Depois, um calor intenso no peito, onde o tumor estava localizado. Ele caiu de joelhos, e as lágrimas vieram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ele não conseguia explicar. Quando se levantou, a fraqueza que o acompanhava há meses tinha sumido. Ele respirava sem esforço. E, pela primeira vez em anos, sentiu fome. Na manhã seguinte, Antônio acordou antes do sol nascer. Foi direto para o espelho do banheiro e tirou a camisa. Onde antes havia uma massa endurecida sob a pele, agora só restava uma pequena marca rosada, como uma cicatriz antiga. Ele correu para acordar a esposa, que pensou que ele estava delirando. Mas quando ela tocou seu peito e não sentiu nada além de pele lisa, os dois caíram abraçados no chão, chorando e rindo ao mesmo tempo. Os exames que vieram depois confirmaram: nenhum vestígio de câncer. Os médicos, incrédulos, pediram novos testes, revisões, segunda opiniões. Antônio só sorria e dizia: não precisa procurar mais. Eu sei onde fui curado. Hoje, ele está sempre na igreja, às vezes ajudando a carregar cadeiras, outras vezes testificando no púlpito. E toda quinta-feira, ele senta no mesmo lugar, mas agora com a cabeça erguida, esperando por mais alguém que precise ouvir: se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que ele não pode fazer por você. E assim a cadeia de milagres continua. Porque na Universal não se prega apenas sobre fé, vive-se ela. Não se fala apenas de cura, veem-se os curados. E cada história como a de Paulo, Marisa e Antônio se torna uma semente plantada no coração de quem ainda duvida. Até que um dia, esse alguém também levanta a mão no culto, dá um passo à frente e descobre que, entre as 4 paredes daquele templo, os céus se abrem não por mágica, mas por uma verdade simples e poderosa: Deus ainda opera. E ele escolheu aquele lugar para provar. Era uma tarde de sábado quando Dona Maria, uma senhora de 68 anos com as mãos marcadas pelo trabalho duro na roça, entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor nas costas há mais de 10 anos, desde que um galho de árvore caiu sobre ela enquanto colhia café. Os médicos disseram que era hérnia de disco, que só cirurgia resolveria, mas ela não tinha dinheiro nem para os remédios que aliviavam um pouco a dor. Já rezaram por mim em outras igrejas, minha filha, ela confessou à obreira que a recebeu na porta, mas parece que Deus não ouve mais as minhas orações. A obreira, que já tinha visto casos como o dela se transformarem ali mesmo, segurou suas mãos e disse com firmeza: Dona Maria, aqui a gente não desiste. Deus não é surdo, não. Às vezes, a gente é que precisa aprender a ouvir a voz dele de outro jeito. E a levou até o altar, onde o pastor estava orando por outras pessoas. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, Dona Maria sentiu algo quente percorrer sua coluna, como se uma mão invisível estivesse endireitando cada vértebra. Ela tentou se mover, mas o medo a paralisou. Não tenho coragem de me levantar, pastor, murmurou. E se a dor voltar? O pastor sorriu e respondeu: se voltar, a gente ora de novo. Mas hoje, a senhora vai sair daqui diferente. A fé não é sentir, é obedecer. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou. Primeiro devagar, depois com mais confiança. E então, sem pensar, curvou-se para pegar a bolsa no chão, algo que não fazia há anos, sem gemer de dor.
O grito que saiu dela não foi de dor, mas de espanto. Não dói. Meu Deus, não dói mais. A igreja inteira explodiu em aplausos, e várias pessoas correram para abraçá-la. Uma moça chamada Ana, que estava ali pela primeira vez por insistência da irmã, viu tudo e não conseguiu segurar as lágrimas. Ela própria lutava contra uma depressão que a deixava acamada há meses, sem vontade nem de tomar banho. Se Deus curou as costas dela, será que pode curar a minha alma? Pensou. Naquela noite, Ana não saiu do templo. Ficou para a corrente de oração, e quando o pastor chamou quem queria ser livre, ela levantou a mão trêmula. Não teve palavras bonitas, só um choro que parecia vir de muito fundo. Eu não aguento mais, Deus, foi tudo que conseguiu dizer. Mas foi o suficiente. Enquanto oravam por ela, Ana sentiu como se um peso de 100 quilos fosse tirado do seu peito. Não foi instantâneo nos dias seguintes, ainda teve momentos de luta, algo dentro dela tinha mudado. Ela começou a anotar em um caderno as pequenas vitórias. Hoje tomei banho sozinha. Hoje comi sem alguém me obrigar. Hoje sorri de verdade. Uma semana depois, Ana voltou à igreja com o caderno na mão e o rosto iluminado. Eu não estou curada porque nunca mais vou sentir tristeza, testificou no púlpito, mas porque agora eu sei que, quando a tristeza vier, não vai me vencer. Porque aqui eu aprendi que Deus não tira só a dor, Ele dá força para carregar o que não pode ser tirado. E foi assim que mais uma vida se juntou à corrente de milagres que não para de fluir. Porque na Universal, as histórias não terminam no felizes para sempre. Elas continuam nos olhares de quem entra pela porta com o último fio de esperança, nos abraços apertados de quem já foi curado e agora ajuda a carregar o fardo do outro, nos hinos cantados com voz embargada por quem descobriu que, não importa o tamanho do problema, ali dentro o impossível vira teste de fé e a fé, quando é verdadeira, sempre passa no teste. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada mão levantada, o milagre se repete, não porque Deus escolhe alguns e deixa outros de lado, mas porque Ele está sempre à espera de quem, como Paulo, Marisa, Antônio, Dona Maria e Ana, decide dar um passo à frente e crer que, entre aquelas quatro paredes, o céu não é um lugar distante e é uma realidade que desce, toca e transforma. Era uma quarta-feira à noite, e o Templo da Universal no bairro de Vila Maria, em São Paulo, estava lotado como sempre. O ar cheirava a café recém-feito, misturado ao perfume das flores que enfeitavam o altar. Entre os bancos, uma mulher chamada Jussara, de 42 anos, seguiu em direção ao frente com passos pesados. Seu rosto, marcado pelas noites em claro, revelava o cansaço de quem já havia procurado ajuda em todos os lugares possíveis. Há 3 anos, Jussara descobriram um nódulo no seio. Os médicos foram claros, era câncer, e o tratamento seria longo e doloroso. Ela fez quimioterapia, perdeu os cabelos, enfrentou as náuseas e a fraqueza, mas o tumor não regredia. Pior, os exames mostravam que a doença estava se espalhando. Não tem mais o que fazer, dissera o oncologista na última consulta, com um suspiro que soou como uma sentença. Foi então que a irmã de Jussara, que já frequentava a Universal, a levou até ali. Se os homens não podem, Deus pode, ela disse, segurando firme a mão da irmã. Naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Jussara sentia o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Quando o apelo foi feito, quem aqui precisa de um milagre? Ela levantou a mão tremendo. Não foi uma decisão racional, foi algo mais profundo, como se uma voz dentro dela dissesse, esta é a sua última chance. O pastor se aproximou, colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia do seu corpo agora. O câncer não tem poder aqui. Você está curada. As palavras ecoaram no templo, e Jussara sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar. Nos dias seguintes, Jussara voltou ao médico, mais por obrigação do que por esperança. O oncologista, cético, pediu novos exames. Quando os resultados saíram, ele ficou pálido. Isso não faz sentido, murmurava, olhando as imagens. O tumor havia sumido. Não havia sinais de metástase, nem sequer cicatrizes do que antes era uma massa agressiva. É como se você nunca tivesse tido câncer, admitiu, ainda incrédulo.
Jussara voltou à Universal na semana seguinte, mas dessa vez não foi para pedir, foi para agradecer. Subiu ao altar com o laudo médico nas mãos, chorando de alegria, enquanto a igreja inteira aplaudia e glorificava a Deus. Eu vim aqui com uma sentença de morte, e saí com uma nova vida, ela testemunhou, a voz embargada. Não foi a medicina, não foram os remédios. Foi a fé. Foi Jesus. E assim, como Paulo, que recuperou a visão e a dignidade, como Marisa, que viu o filho voltar dos braços da morte, como Antônio, que deixou as drogas e reconquistou a família, e como Dona Maria, que andou depois de anos na cadeira de rodas, Jussara se tornou mais uma prova viva de que, na Universal, os milagres não são lendas. São realidades que acontecem quando alguém decide acreditar que, entre aquelas quatro paredes, o sobrenatural se torna natural, o desespero vira esperança, e o impossível se rende ao poder de Deus. Porque ali, onde a fé é exercitada sem medo, onde as orações sobem como incenso e as lágrimas são transformadas em vitórias, o céu não apenas ouve, ele age. E cada história que termina em milagre é um convite para que mais alguém dê o primeiro passo, estenda a mão e descubra que, sim, a transformação é possível. Basta crer. E Jussara, que por anos carregou o peso de um diagnóstico sem cura, sentiu naquele dia o toque divino que reescreveu sua história. Os médicos haviam dito que seus rins nunca mais funcionariam, que a diálise seria sua companheira até o fim. Mas naquela noite, na Universal, enquanto as mãos do pastor oravam sobre ela e a congregação clamava em uníssono, algo mudou. Uma corrente de paz invadiu seu corpo, seguida de uma dor aguda como se algo se rompesse dentro dela. Em 3 dias, os exames confirmaram o impossível, seus rins estavam perfeitos, como se nunca tivessem falhado. Ao segurar o papel com os resultados, Jussara chorou não pela cura, mas pela revelação. Deus não apenas restaurara seu corpo, mas sua fé. Ela que duvidara, que questionara, que quase desistira, agora via com seus próprios olhos que a esperança não é um sentimento, é uma decisão. E que, quando o homem diz é tarde, Deus responde, para mim, é apenas o começo. A lição ficou gravada em seu coração. O milagre não é apenas o fim do sofrimento, mas o início de uma vida com propósito. Porque quem experimenta o sobrenatural nunca mais olha para as lutas do mesmo jeito. As cadeiras de rodas virarem testemunhos, as doenças se tornam histórias de vitória, e cada lágrima derramada ali, entre aquelas 4 paredes, é uma semente que Deus transforma em bênção. Hoje, Jussara não conta sua cura como um fato isolado, mas como um chamado: se Deus fez por mim, fará por você. Mas é preciso dar o primeiro passo, entrar, crer e não sair até ver a glória. Porque na Universal, os milagres não são contados, são vividos. E a maior prova de que Deus existe não está nos livros, mas nas vidas que, como a dela, foram tocadas pelo fogo do Espírito e nunca mais foram as mesmas. A pergunta que fica é esta: e você? O que está esperando para escrever sua própria história de fé? O céu não faz acepção de pessoas, só espera que alguém estenda a mão. O resto, Deus faz.